Ministro, deixa eu colocar um outro tema aqui em discussão que acaba afetando esse universo de empresas que estão sob responsabilidade da sua pasta, que é a discussão que também ocorre no Congresso Nacional sobre a escala 6x1. O governo defende o fim dessa escala, mas há setores de micro e pequenas empresas que atualmente dependem dessa escala para fazer os seus negócios funcionarem. Como é que a sua pasta pode ajudar a equalizar essa situação caso seja aprovado o fim da escala 6x1? Também haveria alguma... O senhor defende que haja algum tipo de desoneração ou modelo de transição especificamente para as micro e pequenas empresas que têm funcionários hoje trabalhando em escala 6x1? Poxa, Yuri, essa pergunta também é excelente, ajuda a gente a esclarecer um pouco como é que a gente tem visto isso. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar, quer dizer, por que o empreendedorismo cresceu tanto no Brasil nos últimos anos, né? Primeiro porque os governos do presidente Lula criaram os marcos legais para o desenvolvimento do empreendedorismo. Quer dizer, hoje uma pessoa que quer empreender, ela tem condições tributárias, burocráticas e legais para empreender e por isso que isso estourou no Brasil. E isso é uma felicidade, porque ajuda as pessoas a terem mais renda, criarem melhor as suas famílias, viverem em condições melhores. Depois, qual que é o coração do empreendedorismo? Por que isso tem feito tanto sucesso? As pessoas querem viver bem, ter renda e ter uma vida mais autônoma, ter mais tempo livre, ter mais autonomia, poder escolher onde empregar a sua vida para estudar, para fazer um curso novo, para cuidar mais dos filhos e assim por diante. O projeto da escala 6x1 tem o mesmo espírito. É permitir que os trabalhadores brasileiros, esses dessa vez os de carteira assinada, também tenham mais tempo livre para cuidar dos seus filhos, para aproveitar o seu lazer, para estudar e, veja, até para empreender. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é não existe nenhuma incompatibilidade de cara entre o projeto da redução da escala 6x1 e o mundo dos empreendedores. Pelo contrário, nós podemos ter mais empreendedores, mais gente que queira usar o seu tempo livre para fazer mais renda. Podemos ter, inclusive, um aumento do mercado de consumo de lazer, as pessoas vão poder passear mais, viajar mais e assim por diante. Então, não existe incompatibilidade. Dos 35 milhões de empreendedores do Brasil, nós temos uma parcela pequena desse grupo que são aqueles que são empregadores. Então, uma coisa é lá, como eu disse, o exemplo que eu dei, a manicure, que é uma empreendedora. Outra coisa é a pessoa que tem um pequeno salão de beleza que tem lá 1 ou 2 funcionários, né? Para vocês terem ideia desse ambiente, nós estamos falando de algo em torno de 10, 15%. 10, 15% desse ambiente é a dos empreendedores que são empregadores. A gente pode ter algum impacto da escala 6x1 para esse universo? Pode. E aí vai ser o papel do governo de criar formas de regulamentar a escala 6x1 que não prejudiquem os trabalhadores e os empreendedores de renda menor. Então, vejam, uma coisa é a gente dizer, olha, no Brasil nós vamos ter que reduzir a escala de trabalho do comércio. Outra coisa é a gente dizer, tudo bem, mas como é que a gente vai criar condições, sejam condições fiscais, sejam condições de outros estímulos e incentivos, para que isso possa ser suportado naquela parcela dos menores empreendimentos, né? Vejam, o próprio fato do presidente Lula ter criado o Simples Nacional mostra isso. O que é o Simples Nacional? O governo tem um padrão de tributação e diz, olha, para essas empresas aqui a tributação é um pouco menor, porque elas são empresas menores. Foi o presidente Lula que criou isso. Então a gente pode pensar no processo de adaptação do fim da escala 6x1, como é que a gente cria mecanismos para que esses impactos sejam mais reduzidos ou menos sentidos nessas empresas de pequeno e médio porte. Esse é um debate aberto, o governo não vai deixar ninguém para trás. Acho que se a gente construir essa solução, ela virá acompanhada de movimentos de amortização, de adaptação para os diferentes segmentos da sociedade brasileira.